Falando sobre essa situação aí do voto útil, você até falou, né? O Boulos pode estar de fora, e isso é o que está preocupando uma parte dos eleitores, e até por conta disso criaram esse movimento do voto útil. Queria muito te ouvir. Você acredita nessa história do voto útil? É hora de realmente sacar a história do voto útil diante de um cenário tão incerto? Tem até uma reportagem nesse momento, é a mais lida na nossa página no UOL, mostrando que a terceira maior doadora da campanha de Tabata Amaral, ela defende o voto útil, ela é uma das signatárias, justamente desse movimento do voto útil. Estamos falando da atriz, ó, da escritora Beatriz Bracher, que é a terceira maior doadora da campanha da Tabata Amaral, e ela assinou também esse manifesto recentemente divulgado por artistas e intelectuais em relação ao voto útil. Ela doou R$ 150 mil à campanha da Tabata Amaral e agora ela defende o voto útil. É hora realmente de uma campanha do voto útil? Alguns dizem que essa campanha do voto útil, ela na verdade está sendo até um pouco machista, de tirar uma mulher que está indo até bem nas campanhas. A Tabata cresceu nas últimas campanhas. Como é que você analisa esse movimento? Olha, a gente vai precisar, num dado momento, rever um pouco também, precisa tomar cuidado com essa coisa do machismo, né? Porque a mulher é machista. Por exemplo, a Marina Helena, quando ela estava grávida, quando o Milei discursou na posse, falando aquelas coisas bárbaras, ela pegou um fone de ouvido e botou na barriga, e botou isso nas. E eu só comento que ela botou nas redes, tá? Se eu tivesse ficado, se eu tivesse sabido disso, porque alguém me contou, alguém, sei lá, que trabalha na casa dela, contou para uma amiga de não sei quem, e eu fiquei sabendo, eu jamais comentaria. Eu estou comentando porque ela botou nas redes. Ela fez isso. Eu tirei uma onda com ela, acho, no Twitter, né? Falei que nenhuma criança merece isso, que o Ministério Público deveria acioná-la por atentado a quem nem foi nascido ainda, fazendo piada, né? Alguém poderia falar assim: não fale assim com uma mulher, não seja machista. É machismo que eu fiz porque eu sou homem? É, Então vamos lá. Tabata Amaral. E eu fiz esse raciocínio na rádio. Nossa, a turma da Tabata nas redes foi para cima de mim, me xingar, para cima da rádio. É, E ontem eu voltei a fazer essa análise. Eu escrevi um texto no UOL a respeito dessa questão do voto útil, no dia que saíram os dois manifestos, né? Bom, vamos lá. Objetivamente, a Tabata vai para o segundo turno? Não vai. Não vai. Faltam 4 dias para a eleição. Ela teria que ganhar 11 pontos, 12 pontos, a depender do 13, né? Botei ali, manifesto por Boulos e Tabata, risco de segundo turno, Bolsonaro versus Bolsonaro. É, Então, e aí botei um sujeito lá à beira do abismo na foto dizendo, olha, ele pode achar que ele consegue voar, né? Se ele achar que ele consegue voar, ele pula. Só que ele não voa, objetivamente, né? Então, ela vai ganhar 13 pontos em 4 dias? Não vai. Então, ela não vai para o segundo turno. O Boulos pode não ir para o segundo turno? Pode não ir para o segundo turno. Existem votos progressistas, ou pelo menos que não são de extrema-direita com a Tabata, embora ela faça uma campanha de centro-direita, e isso não é ofensa, eu acho a centro-direita democrática importantíssima para a democracia, né? Basta ver quem defendeu o apoio a ela, Luciano Huck, o Armínio Fraga, não sei o quê. Aí esses assim no manifesto, não é Tabata, e dizem: recusamos juízos de conveniência e não vamos adiar os sonhos. Aí aqueles ficaram bravos que nesse texto eu digo: não vai adiar sonho, você pode acordar com um pesadelo, que é uma disputa entre um candidato oficialmente ao menos apoiado por Bolsonaro, que é o Nunes, que falou sobre vacina, que falou sobre escola, que falou sobre aborto, não é? Ele não conseguiu explicar por que que o Hospital da Vila Nova Cachoeirinha parou de fazer abortos legais. Ele disse: ah, não, é porque tinha endometriose na frente. Virou lá um troço. Não conseguiu se sair.
né? Depois de ter falado tudo isso, Nunes versus Marçal. Veja, é interessante isso? Eu sinceramente, não acho. Eu não acho interessante. Eu não acho interessante não ter um candidato progressista ou, em outras circunstâncias, que fosse ao menos centrista, não é? Se a Tabata estivesse no lugar do Marçal, do Boulos, ela estivesse embolada em primeiro, a turma dela estaria pedindo voto útil ou não? O voto útil, aí apareceu o presidente do PSB dizendo que voto útil não é democrático. O que, que não é democrático no voto útil? Que patranha é essa? Que patuscada é? Não é democrático? Não fosse o voto útil na França, o Jordan Bardella seria hoje primeiro-ministro, o potro da Marine Le Pen. E lá na França ainda foi uma operação muito delicada o voto útil, porque como o voto é distrital, o que, que eles fizeram? Nos distritos em que havia a esquerda, a frente de esquerda e a turma do Macron disputando, onde a esquerda estava na frente, a turma do Macron retirou a candidatura, e onde a turma do Macron estava na frente, a esquerda retirou a candidatura. Mesmo a esquerda sabendo que dificilmente o Macron aceitaria um governo de esquerda se ela ganhasse. E até tinha gente de extrema esquerda contra o acordo. Falar, ganhe o Bardella, tudo bem, nós não vamos chegar mesmo, que é uma burrice. O acordo foi feito, a esquerda ganhou, ela teve mais votos do que os outros, só que não está no governo. O Macron nomeou um governo de direita, fez a composição para o governo de direita. Mas, de qualquer modo, a Frente Nacional não chegou. A Reunião Nacional, agora que chama, né? Não governa a França. E a Marine Le Pen achava que já estava com a mão lá, por intermédio do potro dela. Né? Então, que história é essa de que voto útil é antidemocrático? O voto útil é uma escolha que você faz contra o mal maior. Aliás, é por isso que existe segundo turno. O que é o segundo turno, se não for voto útil? Se o voto útil fosse antidemocrático essencialmente, não tem que ter segundo turno. Ganha quem levar no primeiro, não importa com que percentagem. Agora, por que se faz o segundo turno? Se faz o segundo turno porque se busca ter um presidente, um governador, um prefeito, nas cidades em que há, que consiga uma maioria, ainda que dê conveniência. Aí dizem os signatários da Tabata, não vamos adiar sonhos. Não, mas se ela tivesse embolada lá em primeiro, eu jamais estaria falando isso aqui. Eu estou fazendo um raciocínio lógico. Defendendo o voto em bolos. Não, um raciocínio lógico. Votar nela é realizar sonho? É uma pergunta. Qual sonho? É o sonho do padre que quis voar no balão. Até brinquei ali. Ué, pode. Né? Só que o padre não podia fazer mal nenhum a não ser a si mesmo, né? E nesse caso? Né? Não é hora de juízo de conveniência. Conveniência de quem? Conveniência de quem? Só se for conveniência do Nunes e do Marçal. É, é um raciocínio insustentável do ponto de vista lógico. Mas preste atenção, se o objetivo é evitar um segundo turno entre Nunes e Marçal. Agora, o objetivo é esse? O objetivo da Tabata é esse? Ou, como uma candidatura que claramente se desenha de centro-direita, e, de novo, não é ofensa, a centro-direita democrática é importantíssima, há um, há um cálculo político de que isso até pode ser interessante. Eu não acho, eu não partilho dessa leitura, mas há gente que acha isso. Há gente que acha isso, que é um estresse necessário, que isso racha a direita, que isso vai criar confusão. Eu não acho. Eu acho que eles acabam compondo. E acho que você pode ter uma rotina de decisões na cidade que são muito ruins, como a gente teve a rotina de decisões do Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi só um fanfarrão de direita que ficou lá jogando slogans? Ou ele fez coisas muito ruins de extrema direita para o Brasil?
Resposta: ele fez coisas muito ruins de extrema-direita para o Brasil. Olha o que aconteceu com o meio ambiente, olha o que aconteceu com os indígenas. Essa rotina de incêndios que a gente tem aí ainda deriva da ordem para devastar. Olha o que aconteceu com o garimpo, olha o que aconteceu com Minha Casa Minha Vida, olha o que aconteceu com a educação. Então, olha o que aconteceu olha o comportamento durante a pandemia, vacina. Então, esse negócio, o que aconteceu com a cultura política, a tolerância. Então, esse negócio de que, vai ter. Eu não acho. Agora, tem gente que faz esse cálculo, né? Que Lula e Bolsonaro estão aí na reta final desse estresse entre eles, e depois virá um momento de um centro democrático, de uma centro-direita democrática. Não, eu não acho, insisto, eu não acharia ruim que houvesse isso. Centro democrático, centro-direita democrática é fundamental para a democracia. Mas é isso que está dado? Não é isso que está dado. Eu acho essa leitura insana, temerária, né? Aí vem com essa conversa, é estranho, né? Assim como, se eu fosse da extrema-direita, eu ia dizer para o Bolsonaro, seu raciocínio não é bom, né? Seu raciocínio não é bom. Porque pode dar Marçal e na real time o Marçal está empatado com o Boulos, mas em alguns lugares ele ganha, né? E eventualmente, como a rejeição do Marçal é maior do que a rejeição do Boulos, para o O Boulos Nunes, também é né? mais fácil do Tá que o empatado. Nunes.